Olá pra você, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Café Solitário Podcast. Eu sou o Rezin e esse é um... provavelmente está saindo no áudio. O vizinho ligou a maquita, olha que legal, na hora que eu for gravar. E como eu não quero mais deixar atrasar e nem faltar os episódios, eu vou gravar assim mesmo, independente do barulho. Mesmo que isso me irrite para um caralho. Porque quando eu estava na minha vila, lá no início, era um inferno de gravar por conta desses barulhos. Não era só barulho de maqueta, não era barulho de material, era qualquer tipo de barulho. Qualquer tipo de barulho me tira do sério e do foco. Mas, voltando, eu venho falar aqui sobre o sucesso financeiro, né? Que tipo assim, o que as pessoas não veem por trás do sucesso? Sucesso financeiro, que eu acredito que seja você não contar o dinheiro no final do mês, sabe? Não precisar contar o dinheiro para ver se vai sobrar alguma coisa para você ou sei lá, para gastos imprevistos no futuro. Porque tem gente que realmente vive no limite e que mesmo que tem que ficar contando o dinheiro e quando pagou as contas e fez as compras do mês e tudo mais, não tem mais nada. E realmente não tem nada até para gastos imprevistos. E isso é um problema. Não, então o sucesso, eu acho que, na minha concepção, é esse. O sucesso financeiro, pelo menos, é esse. Você tem dinheiro e não precisa ficar contando as moedas, não precisa se esforçar, tipo, eu não vou comprar isso daqui, não vou pegar esse lanche aqui porque vai faltar no final do mês, sabe? Algo assim. E o que as pessoas não veem por trás do sucesso? Que é um caminho que parece que as pessoas ignoram. Parece que as pessoas têm a noção, pelo menos na internet, as pessoas têm uma ideia de que todo mundo que está bem de vida, vamos dizer assim, é todo mundo herdeiro, sabe? Todo mundo já nasceu com dinheiro. Ninguém construiu uma riqueza, ninguém veio da periferia e construiu uma riqueza e se tornou uma pessoa bem de vida, não necessariamente rico, milionário, mas uma pessoa que não passa dificuldade, uma pessoa que não tem que ficar contando dinheiro no final do mês, sabe? Ou esperar que o cartão vire para poder fazer alguma compra. Não, essas pessoas parece que não existem, parece que só existe pessoa que é sustentada pelos pais, ou que, sei lá, é herdeiro mesmo, e todo o dinheiro dele veio dos pais. De todo jeito, o dinheiro apareceu na conta deles. Parece que só existem essas pessoas. E, cara, não é só errado, né? É intelectualmente desonesto pensar isso. Porque assim, vamos dizer, eu tô trabalhando para conseguir mudar a minha realidade desde 2020. Desde 2020. Estamos em 2026, no momento da gravação desse programa. Desde 2020 eu estou tentando mudar a minha realidade. Agora eu tenho muito mais consciência das coisas e muito mais inteligência emocional e como é que eu posso dizer? Inteligência mercadológica, talvez? Não sei. Mas eu tenho muito mais inteligência do que em 2020. O que eu fazia antes de 2020, até, na verdade, 2020, que despertou esse gatilho de mudar a minha mentalidade, de construir uma nova realidade e pensar mais no meu futuro? Como é que eu fazia? Claro, tirando que eu sempre gostei de ler e estudar e aprender as coisas, isso era o que eu pensava no futuro, só em não ser um completo imbecil. Só isso. Mas, financeiramente, o que mudou? Eu trabalhava no supermercado
num supermercado aqui grande da minha região. Eu trabalhava no supermercado e era o horário da manhã. Era o horário da manhã, era das 6h30 até as 2 horas da tarde. Então eu tinha que estar no mercado pelo menos às 6 horas da manhã. E eu ia sair dela, claro que eu não ia sair dali às 2 horas da tarde. Você tá no mercado, você nunca sai no seu horário. Então eu saía tipo 3, 4 horas da tarde. Chegava em casa às 6. Tá. Você fala, mas não é um horário ruim. Realmente não é um horário ruim. Mas o trabalho de mercado é muito desgastante. É muito desgastante. Eu trabalhei em 3 mercados diferentes na minha vida. E foram importantes porque eu aprendi algumas coisas, mas é um trabalho bem desgastante fisicamente. Desgasta muito não só o físico, mas o mental também, porque você lida com as pessoas. Então você desgasta as duas coisas. Tem trabalho que é um ou outro. O trabalho no mercado é os dois. E aí o que aconteceu? Na época eu estava num relacionamento, tinha uma namorada, e o que acontece? Teve umas situações ali que eu acabei meio que cavando a minha cova naquele mercado. Discuti com todo mundo praticamente, principalmente porque tinha uma babação de ovo com os superiores e eu não babava o ovo de ninguém, e ainda com as pessoas com quem eu discuti, eles eram os babadores de ovo. Então obviamente eu caí do mercado. E aí o que acontece? Eu recebi a minha rescisão. Isso era por volta de março, eu acho. Março ou abril. Tá. Eu recebi. O que eu fiz com esse dinheiro? Eu torrei o dinheiro. Eu torrei o dinheiro completamente. Não. Eu comecei a dar bandinha, né? Com a namoradinha. Eu ia comer lanche, McDonald's, Burger King, todas essas coisas. Torrei a grana inteira. Fiz uma merda descomunal, porque era um valor bom de rescisão. E eu torrei toda a grana. Torrei de maneira estúpida, completamente estúpida. Só que aí terminei com a minha rescisão e terminei o relacionamento também. Acabaram quase que no mesmo período. Beleza. E aí, o que eu pensei, cara? Eu torrei toda a minha grana e eu fiquei todo esse tempo desempregado. Eu fiquei até, deixa eu ver, foi mais ou menos em março, abril, cara, quase em outubro, até quase outubro que eu fiquei desempregado. E eu torrei minha grana, sei lá, em junho. Não sei se torrei toda a grana em junho, algo assim. Claro, eu também ajudava a pagar as contas em casa, mas com a grana da rescisão, mas eu torrei todo o resto. Torrei, o 95% do valor foi torrado, não foi com contas. E aí, eu olhei pra trás e eu pensei, cara, que merda que eu fiz. Eu tinha toda essa grana, eu podia me sustentar tranquilamente por um bom tempo. Durou 2 ou 3 meses essa grana. E agora eu tô fudido. Tô dependendo agora da minha família. Pra não tô dependendo da minha família pra viver. É basicamente isso. E sem falar que eu não tinha nem um relacionamento mais. Então eu tava ali, largado as traças. E aí eu pensei, porra, cara, eu não... Por que eu fiz isso? Por que eu fiz isso? Aí eu fiquei até outubro procurando trabalho, fazendo uns bicos, todo esse negócio. E chegou em novembro, mais ou menos, eu peguei um outro trabalho, no mercado também. Só que era um mercado bem pertinho de casa. Ficava 15 minutos de casa, mais ou menos. Aí eu peguei esse trabalho e aí... Cara, eu começava... O trabalho era das 6 horas até... Parece impossível, mas era das 6 horas. Eu entrava lá no mercado às 5h45 para preparar, para tomar o café ali que eles disponibilizavam.
Aí, aí tinha que preparar as coisas, porque eu trabalhava no hortifruti. Aí tinha que preparar as coisas, as frutas, as verduras, todos os negócios, tinha que preparar tudo para a abertura do mercado às 6h30. E aí às 6h30 abriu o mercado, começava a vir os primeiros clientes, e eu ficava até às 11 horas da noite. Às 11 horas da noite. E eu tava, e claro, pelo menos eu estendia muito a carga horária e eles pagavam as horas extras pelo menos. Não era banco de horas. Mas eu tava só. Eu basicamente ia trabalhar. Eu ia viver pra trabalhar. Basicamente isso. Eu não ia. Eu ia sobreviver. Eu ia viver pra trabalhar. Chegando em casa às 11 horas da noite, eu ainda tinha que comer alguma coisa, né? Porque o intervalo, eu tinha pelo menos 2 horas de intervalo. Era do meio-dia a 1. Às 2. Aí meio-dia eu ia pra academia, almoçava, e da 1 até 1h45, mais ou menos, eu dormia, tirava um cochilo e ia pro mercado. Essa foi minha rotina por um tempo. Só que foi uma rotina piorada, porque enquanto eu estava nesse trabalho, logo no começo, logo na segunda semana, eu já estava aqui. Puta que pariu, que vida que eu fui arrumar, cara. Que merda que eu fui fazer da minha vida. Eu já estava atordoado. E aí foi o gatilho. Que eu comecei a pesquisar e estudar mais sobre finanças, gestão financeira. Mais especificamente, entender como o dinheiro funciona, como é que você faz mais dinheiro, todo aquele negócio, como é que é viver com responsabilidade, mas não torrar toda a grana que você tinha. Eu nunca fui consumista assim, mas vamos dizer, nunca faltava dinheiro para mim. Eu sempre tinha dinheiro sobrando, mas se eu não tivesse que gastar, eu com emergência eu gastava comigo. Então, de todo jeito, não tinha dinheiro. Então eu gastava tudo. Aí eu comecei a ter mais consciência financeira das coisas e comecei a ter mais, como é que diz? Eu comecei a entender como funciona o dinheiro mesmo. Como funciona o dinheiro, como funciona o mercado de trabalho, como funciona uma economia no geral. Foi quando eu comecei a me interessar muito por economia. E como que eu fazia isso? Estando das 5h45 até as 11 horas da noite no mercado. Eu chegava em casa às 11 horas, jantava, e aí eu jantava, sei lá, chegava umas 11h10, jantava até umas 11h30 mais ou menos, e nisso eu já ia pro quarto para estudar economia, estudar gestão financeira, todo esse mercado. E eu ia dormir o quê? Umas 2 horas da manhã, mais ou menos. E o que acontecia? 5 horas eu tinha que estar lá de novo. Então eu dormia 3 horas, praticamente. Praticamente eu fiz isso por uns 5 meses. 5 meses mais ou menos, me fudendo para ter conhecimento, entender como funcionam algumas coisas que eu não tinha nenhum conhecimento sobre, e entender que por que tinha que entender isso, cara? Por que tinha que entender? Por que é importante entender isso? Porque você começa a perceber que o Brasil é muito instável. É muito instável, é bagunça pra caralho, e é muito instável. Então o seu dinheiro não vale porra nenhuma. Então você precisa, não é que você pode, você precisa se preparar financeiramente pro futuro, para coisas imprevistas, porque vai ter imprevistos, e os imprevistos costumam ser muito caros aqui. Então, eu comecei a entender isso e fiquei esses uns 4 ou 5 meses nessa rotina, só me fudendo. E até que chegou o ponto em que eu saí do mercado. E fui arrumar outra coisa pra fazer, que eu já tava muito esgotado. E assim, o que
o que eu posso dizer? Hoje, isso foi o gatilho que eu tive. O gatilho que eu tive para mudar a mentalidade. Foi passar por essa dificuldade e voltar a ser basicamente sustentado pelo meu pai e meu irmão, que são as pessoas que moravam comigo na época. Basicamente sustentado por eles, eu tive que mudar minha realidade. Eu entendi que não posso viver assim, eu não posso ser o cara que eu sempre detestei a ideia de ser um parasita, e eu estou agora numa situação, no papel de um parasita. Eu detesto isso, eu não quero ser essa pessoa. Então, então eu fui atrás do conhecimento que eu precisava para mudar a realidade. Aprendi por conta, não fiz uma faculdade de economia, aprendi muitas coisas por conta, pesquisando realmente a fundo das coisas, lendo matérias, vendo vídeos, notícias, tudo, especialistas em estatísticas, em economia mesmo, de verdade. Fui ver aqueles vários, tem muitos canais aí que eu poderia citar, mas pode ser até injusto, porque eu vou acabar esquecendo de algum, então vamos deixar aí. E esse foi o gatilho. Então, hoje eu consigo enxergar muita coisa que antes eu não podia, por falta de conhecimento, principalmente, e por falta de vivência. Porque assim, até 2020, mesmo eu estando trabalhando desde 2003, eu era um cabeça de vento quando se tratava de trabalho, mercado de trabalho e responsabilidades com a planta e a colheita, sabe? Plantar hoje para colher amanhã. Eu era um cabeça de vento irresponsável pra caralho com isso. Eu nunca fui um consumista, né? Mas, como eu falei, sempre sobrava mais ou menos uns 200, 300 reais no mês do meu salário, depois de pagar as contas e pagar o cartão e todo aquele negócio. E aí, se eu não tivesse nenhum imprevisto, eu gastava com bebida, videogame e lanche. Era completamente displicente. E em 2020 isso mudou, depois que eu tive que passar por essa provação, digamos assim, por esse inferno que eu vivi nesse mercado, que era outro mercado, né? Saí de um mercado para outro. Isso mudou. E aí, o que aconteceu? Depois de 2020, foi uma guinada na minha vida, basicamente, cara. Foi uma guinada, porque depois que eu peguei esse conhecimento e entendi o conceito do trabalho da planta e da colheita, entendi toda essa questão, o que aconteceu. Eu comecei a ter mais consciência financeira, comecei a guardar mais dinheiro, comecei a não gastar o que sobrou do meu salário. Comecei a guardar mesmo dinheiro, investir dinheiro e comecei a construir reserva de emergência, que é muito importante. Comecei a ter toda essa consciência, cara, toda essa consciência. E buscando conhecimento, ainda assim, conhecimentos exportáveis e conhecimentos de várias habilidades. Eu tenho, vamos dizer, muitas habilidades que eu desenvolvi de 2020 para cá. Tanto as habilidades no meio digital aí como design, edição de vídeo, áudio, fotos, essas coisas, como no meio formal, que aí é conversa, negociação e todo esse negócio. Então eu desenvolvi como eles falam, né, soft skills, vamos dizer, e deu uma guinada na minha vida, porque eu consegui outras oportunidades de trabalho. Com essas outras oportunidades, eu consegui bancar alguns estudos que eu precisei fazer, né? Tive que fazer uns cursos também para isso. E foi assim. Aos poucos eu fui construindo a situação em que hoje eu posso dizer que, cara, apesar de estar morando de aluguel e ter que que eu vi? Me perdi. Apesar de estar morando de aluguel e ter que trabalhar muito no meu trabalho formal de CLT ali e
eu estou ganhando mais do que o salário mínimo. Estou ganhando quase 2 salários mínimos. Ou 2 salários mínimos. No melhor mês eu estou ganhando 2 salários mínimos. Então, assim, apesar de ter que pagar o aluguel e em certos momentos ter que driblar algumas situações financeiras das contas e tal, eu estou vivendo bem. Eu estou tranquilo. Eu não estou todo que nem eu ficava todo mês, depois de torrar a minha grana, esperando o próximo salário. Não, agora eu estou bem mais tranquilo, bem mais tranquilo. Tô tendo dinheiro, tô com dinheiro guardado, baixado ali para emergências, e tô com dinheiro pronto para comprar investimentos que eu precise, qualquer coisa do tipo, entendeu? Comida, se precisar de alguma comida de urgência, eu não vou ter problema com isso, eu não tenho esse problema mais, porque a minha gestão financeira, a minha gestão que eu aprendi lá em 2020 foi crucial nessa construção. Eu aprendi a gerir o meu dinheiro sem precisar usar uma planilha. Claro que se eu usasse uma planilha seria muito mais eficiente, eu saberia exatamente onde estão os furos, porque tem coisas que realmente eu não sei onde foi parar. Mas sem as planilhas eu consigo ainda assim gerir meu dinheiro muito bem. Então me sobra dinheiro para guardar e para emergências. Então foi importante desde lá, 2020. Quando eu tomei esse choque, foram 2 porradas numa só, né? Mas quando eu tomei esse choque, eu tive esse estalar de dedos, vamos dizer assim, essa luz acendeu na minha cabeça para eu mudar a minha realidade e ir atrás disso. O patrimônio financeiro é construído com constância e disciplina, inteligência e disciplina. Não dá para você construir um patrimônio se você não tem conhecimento de como funciona o dinheiro, porque você só vai estar guardando o que sobra. Você nunca vai estar tentando multiplicar ele além de conseguir um salário mais alto. Só que às vezes você está numa profissão que não tem como subir. Não tem como subir. Hoje, atualmente, eu estou em um trabalho onde eu tenho possibilidade de crescer. Estão me prometendo muitas coisas, vamos dizer assim. Eu estou praticamente no radar para crescer mais na empresa, basicamente, pelo que me foi prometido, me foi dito. Então, vai haver novas possibilidades. Mas eu estou o quê? Eu estou estudando para isso também. Eu estou me preparando para assumir uma posição mais alta no meu trabalho. E isso vai exigir o que de mim? Vai exigir que eu fique pelo menos praticamente 12 horas no trabalho. Quase 12 horas. E hoje eu já fico quase 12 horas. Mas eu sou remunerado. E o meu trabalho não é um trabalho muito difícil. Não é difícil, eu classifico, mas ele remunera, ele tem uma remuneração legal. Pelo menos eu não estou. Eu criei oportunidades, abri oportunidades também com contatos, criei oportunidades para não precisar aceitar trabalho com salário mínimo. Essa que é a parada, porque eu estava em outro trabalho no ano passado, eu estava em outro trabalho que era um salário, como é que eu posso dizer, uns R$800 a menos, mais ou menos. Eram uns R$800 a menos do que eu ganho hoje, na média. Porque conta a hora extra, né? Não é o salário fixo, ia ser uns 500 a mais do anterior. Mas assim, eu tava nesse trabalho, que era um trabalho muito, mas muito fácil, extremamente seguro. Eu já poderia simplesmente ficar ali e só sentar e viver a vida naquele nível ali, naquele nível.
Só que eu não sou essa pessoa. Eu não sou essa pessoa. Eu gosto de... Eu tenho ambição de crescer. Tenho ambição de crescer. E se eu estou trabalhando... Deixa eu tomar meu café aqui. Se eu estou trabalhando em uma empresa para alguém, né? Se eu estou de CLT, eu quero crescer nessa empresa o máximo que eu posso. O máximo o máximo do máximo seria ser dono, né? Sócio. Mas qual a possibilidade disso acontecer, né? Mas assim, eu quero sempre chegar no nível mais alto que eu posso da empresa. E no trabalho que eu estava antes, eu não tinha essa possibilidade. Não tinha essa possibilidade. Então, eu abandonei aquele trabalho na incerteza de me expor nessa nova jornada que eu estou agora, num trabalho completamente diferente, que eu não tinha nenhuma experiência, nenhuma experiência. Era completamente novo, eu não sabia de nada, tive que aprender tudo do zero, E abandonei o trabalho seguro, vamos bem dizer assim, nenhum trabalho seguro, mas dado que eu tinha experiência na profissão já e de pelo menos 1 ano e meio, aquele trabalho era seguro para mim. Eu tinha acabado de entrar na empresa, eu estava uns 2 meses, nem fechou 2 meses direito, eu larguei a empresa por conta dessa oportunidade que apareceu. Eu poderia ter ficado naquela outra empresa, poderia ter ficado acomodado, mas como eu tenho planos maiores, como lá eu não iria crescer de jeito nenhum, eu fui para essa empresa, porque também me prometeram que teria carreira mesmo, que eu poderia crescer ali. Então eu fui para esse novo mercado, sem experiência nenhuma, e na esperança de crescer lá também. E assim, então eu penso, se eu não tivesse aceitado essa oportunidade de uma relação que foi construída anos atrás, que foi um meu amigo que me indicou para trabalhar na empresa, me falou que teria essa oportunidade, e ele não ia ficar brabo, não ia ficar com raiva nem triste se eu não fosse. Mas eu falei, cara, se tem essa possibilidade, eu vou. Só esperei o momento certo para sair da outra empresa, peguei e saí e vim para essa empreitada em busca disso. Mas foi uma relação construída, networking, né, como falam, e a ambição de querer melhorar a situação, porque com aquele salário que eu recebi na outra empresa, eu não ia ter tanta folga como eu tenho agora. Não ia ter tanta folga. Ainda temos alguns problemas, mas estamos muito mais... vamos dizer que estou muito mais folgado do que antes. E, cara, eu tenho essa possibilidade de chegar ali, por exemplo, com até meus próprios colegas de trabalho atuais, eles não sabem por que eu posso, sei lá, chegar lá e comprar toda hora, todo dia, alguma coisa para comer lá no trabalho. Não sabem por que eu posso, mas é porque eu tenho gestão financeira e noção também de que aquilo ali não vai fazer diferença no final do mês. Não vai fazer. E aí eles não sabem por que eu sempre pareço ter dinheiro. E aí a questão é o seguinte: a gente recebe salário parecido. Todo mundo lá recebe salário parecido. Tá? Tem pessoas solteiras lá, jovens solteiros, que não tem filho, não tem gasto, tem casa própria. Tem solteiro que está morando de aluguel, num aluguel bem barato, abaixo de R$1.000, recebendo a mesma coisa que eu, sendo solteiro também, ou seja, não gasta tanto. E eles não sabem por que estão sem dinheiro. E é essa a questão, porque eles não têm o conhecimento da gestão financeira que eu fui atrás há 6 anos atrás. Eu tinha uma certa noção de não ser gastador, mas
de gestão, para isso não fazer falta desses gastos que eu tenho quase que diários lá no meu trabalho, não afetarem as minhas contas no final do mês, cara. Isso aí foi fruto da minha vontade de ir lá. E essa é a diferença. A diferença. E o que acontece, cara? Você vai estar numa situação melhor, vamos dizer. As pessoas estão vivendo ali, tranquilo, vivendo bem, e toda a trajetória lá, se fudendo, ralando pra caralho, que nem eu estou, que nem você provavelmente está, que nem a maioria das pessoas estão, né? E aí você vai chegar a viver bem, ficar tranquilo, não vai ter o tal sucesso financeiro, pra no final você ser chamado de playboy ou de herdeiro. Porque isso acontece. Isso acontece demais. E provavelmente vai acontecer com você. Caso você seja um pobre fudido que nem eu, quando alcançar uma renda boa e mudar a vida, quem sabe se mudar para uma região melhor da cidade, para se mudar de país, sei lá, qualquer coisa assim. Até porque, porque você vai alcançar, mas claro, não tem que trabalhar, não vai cair do céu. Você vai alcançar. Vai chegar teus amiguinhos lá que só reaparecem, curiosamente, depois que você tá melhor de vida, né? Curiosamente, eles aparecem depois que você tá melhor de vida, depois que você tá bem financeiramente. Aí eles vêm te pedir dinheiro, né? Como se você tivesse a obrigação de dar dinheiro para eles. Por quê? Porque você se conhece desde a infância. E aí, só para você conhecer essa pessoa desde a infância, eles acham que você tenha a obrigação de emprestar dinheiro porque eles estão passando por dificuldade. E aí, você fala, não. O que acontece? Essa pessoa vai falar, foi só ganhar um pouco de dinheiro, que mudar de vida, que já ficou arrogante. Ou, vamos falar, o dinheiro subiu pela cabeça. Subiu. Cara, eles vão estar ignorando que ele conheceu você desde que você era um fudido. Provavelmente passando por dificuldades financeiras também. E tava pouco se fudendo pra te ajudar. Se você pedisse R$20, cara, provavelmente não ia te ajudar. Provavelmente. A diferença é que essa pessoa, ela não buscou mudar de vida. Ou desistiu na primeira tentativa. Na primeira queda, sabe? Foi lá, teve uma ideia, tentou, ou tentou um emprego diferenciado, ou tentou empreender, não deu certo, caiu, desistiu. E você foi o persistente, você foi lá, buscou entender por que caiu, tentou melhorar, estudou, melhorou até conseguir o sucesso financeiro, né? E o que essa pessoa está... O que ela não está vendo? Ela não está vendo toda essa correria que você teve que fazer. Ela não está vendo toda a correria. Ela não. Eu tenho certeza que os meus amigos lá da vila onde eu nasci, quando eu tiver melhor financeiramente, muito mais estável do que eu estou no momento, porque ainda assim eu tenho algumas coisas que eu preciso manejar, mas lá no futuro, quando eu estiver melhor, bem mais tranquilo, eles vão me achar, vão falar que ou eu tava vendendo droga e consegui ficar rico, sei lá, ou eles vão desconsiderar todos os meus dias em que eu levantei para ir para aquele mercado 5:30 da manhã, ficando até às 11 da noite, e depois acordado estudando até às 2 da manhã para estar no mercado de novo às 5 da manhã. E vamos esquecer também de todas as 12 horas quase que eu estou até hoje, na verdade, estou no meu trabalho normal, me fudendo, sabe? Essas pessoas vão esquecer disso. A grande maioria vai esquecer disso. E eles vão chegar pedindo dinheiro, provavelmente, porque já me aconteceu já. Isso que eu nem tô tão bem assim, mas já me aconteceu de pedirem dinheiro. Mas aí o cara pediu dinheiro pra usar pó.
E como eu já conhecia a peça, só que é mais podre ainda porque ele usou a filha como pretexto. Filha está no hospital e ele não tem passagem para ir lá, para ir lá. A filha está no hospital com não sei quem, e ele não teve passagem para ir lá visitar ela. E aí pediu R$20. Porra, conheço a peça. A filha até agora com 4 anos, é isso. Conheci ele, tinha 4 anos a filha. E até agora ela tem 4 anos. Porra. Sei lá. Mas essas pessoas existem. Deixa eu só... Espera, eu vou abrir a porta aqui. Ai. Certo. O que eu ia falar mesmo? Bom, a minha cadela tá me deixando maluco aqui. Que eu não sei qual vai ser a... Tem que ficar sempre de olho dela, porque eu não sei qual vai ser a próxima coisa que ela vai aprontar. Mas... O principal é... Hoje eu tô me fudendo pra caralho. Eu tô trabalhando para um caralho. Eu saio de casa à tarde, eu volto 1h da manhã em casa. Eu acordo de manhã pra tentar ainda trabalhar nos meus projetos. Eu tenho o podcast aqui que eu tô com muitas ideias pra ele. Muitas coisas estão em planejamento. Muitas coisas estão se estruturando também. Então eu tô trabalhando para um caralho. E aí vai ter... Parece-me... Eu estou pelo menos batalhando para isso, para até o final do ano ter uma... Vou ter mais trabalho. Vou ter mais trabalho pro final do ano. É isso. Mas é isso. É simplesmente isso. Eu vou ter muito mais trabalho aproximadamente em novembro, mais ou menos. E as pessoas... No futuro eu já estou prevendo. No futuro vão esquecer. Como alguns já esqueceram que eu saí lá daquela vila e hoje eu estou num bairro muito melhor, muito mais seguro. E esqueceram que eu nasci e me criei lá e me fudi lá. Mas esqueceram, cortaram o contato, e eu também estou um pouco me fudendo para isso. Porque assim, os verdadeiros amigos que eu tenho, eles sabem. Isso também é outra coisa, tá? No futuro, os verdadeiros amigos, eles sabem de onde você saiu, o que você fez para estar lá, o que você batalhou para chegar lá, o tanto que você trabalhou. Esses daí você tem que levar consigo. Eu ajudo meus amigos, que são 3. amigos, são 3. Eu ajudo eles se eles me pedem ajuda, cara, porque... Se eu tiver com problemas assim como eu já tive, eles me ajudaram e eles vão me ajudar. Então, eu ajudo. Que eles são meus amigos de verdade. E essas pessoas, você sabe, se chegarem pra você e falar que você mudou, não é mais o mesmo, cara, o meu amigo ali, ó, ele sabe que eu sempre fui a mesma pessoa. Simplesmente isso. Sempre fui a mesma pessoa, cara. E também você não tem que estar justificando pra ninguém. Cada um é dono do seu próprio destino. Você está construindo o seu futuro. Cada um é dono do seu futuro. Se a pessoa, se essa pessoa não teve a consciência de mudar de vida, de construir um futuro, de plantar para depois colher, o problema não é seu. Você não tem que se prender às pessoas. Você não tem que se prender, principalmente aos amigos, né, entre aspas. Você não tem que se prender a essas pessoas. Cada um é dono da sua vida. Porque se você se prender e você se sentir obrigado a permanecer na merda porque os seus amigos estão na merda, saiba que se esses seus amigos não estivessem mais na merda, se eles conseguissem alçar a vida do nada, você acha mesmo que eles iriam estar do seu lado? A maioria não estará. A maioria não estaria. Então... É isso, cara, é basicamente isso. Construir um futuro pra não depender de outras pessoas e ter um sossego. Não precisar estar estressado com dinheiro, cara. É isso. E eu vou...
A minha ideia, cara, a minha ideia no meu trabalho formal lá é conseguir subir de cargo e todo aquele negócio. Subir de cargo, eu vou ter muita responsabilidade a mais e muito estresse. Só que vou ser remunerado bem para isso. Então, eu acho que é uma troca justa. Porque assim, por mais que, vamos dizer que as coisas aqui na internet funcionem, as coisas começam a me dar dinheiro, meus trabalhos que eu faço também por fora ali no digital, eles também começam a render dinheiro mais do que hoje. Hoje é só uma grana extra, eu não vivo. Se eu largar meu trabalho, eu não consigo pagar as contas com as coisas que eu ganho na internet. Não consigo. Impossível. Então, o que aconteceria se no futuro isso aqui começa a dar dinheiro, bastante dinheiro, não um podcast, porque eu acho que isso aqui nunca vai se pagar, mas vamos dizer, qualquer outro projeto que eu tenha dá dinheiro, o que acontece? Eu vou poder abrir mão do meu trabalho formal. Apesar de que, só que, mesmo eu abrindo mão, o trabalho na internet, ele pode acabar a qualquer momento, sabe? Sei lá, alguma coisa pode acontecer e eu posso perder o canal no YouTube, porque o YouTube pode de repente mudar alguma regra lá estúpida e aí vários canais começam a cair por conta disso. Isso pode acontecer. Pode. Isso. A gente apenas nós somos apenas clientes do YouTube. O YouTube é o dono do condomínio e a gente está morando de aluguel lá. É basicamente isso. Então, se isso acontecer, alguma coisa mudar e aí o YouTube não ser mais viável, as coisas, sei lá, explodir tudo. Isso tudo explodiu. Eu ainda assim vou ter a experiência do cargo superior que eu tenho, que eu posso adquirir, né? Claro, eu estou projetando no futuro que eu adquiri, que eu consegui a promoção, também vai depender de mim, mas vamos dizer que eu consegui esses cargos superiores. Ainda assim eu tenho essa experiência no meu currículo. E eu não vou parar de trabalhar ali com 3 meses, 4 meses de cargo. Eu pretendo seguir subindo. Mas se a internet explode, se o meu trabalho online explode, eu tenho esse trabalho, o meu trabalho ainda está ali. A internet sumiu, mas o meu trabalho ainda está ali. Eu ainda tenho experiência e eu ainda estou com a minha vida tocando, normal. Entendeu? Então, tudo, você não pode colocar tudo em uma cesta. Eu não vou colocar toda a minha vida na internet, no YouTube ou em qualquer outra coisa na internet. Não vou colocar toda a minha vida nisso. Eu tenho que colocar em vários direcionamentos. Eu não tenho uma profissão específica. Eu trabalhei em algumas profissões, eu tenho algumas experiências, mas eu não tenho uma proeficiência, digamos assim, em nenhuma dessas profissões. Se eu fosse voltar para lá, para alguma das áreas que eu trabalhei, eu ia ser peão normal, de novo. E se eu com a internet, eu tô com mais dinheiro, eu subo meu padrão de vida, se eu cair e eu precisar voltar para o mercado de trabalho e voltar para essas áreas, eu vou voltar como peão e provavelmente não, eu não vou conseguir manter o meu padrão de vida de novo. Aí eu vou ter que cair de novo no meu padrão. E isso é um choque para todo mundo. Quando você está acostumado a um determinado padrão, você regredir é um choque, independente de qual sejam os valores. Você está acostumado a viver com 2.000, você ter que viver com 1.500, 1.700 é um choque. É um choque. Então, eu tô construindo, cara, construindo, tô me fudendo. Tem outros trabalhos, tem outras coisas, outros projetos que eu tô planejando, estruturando fora da internet, não só pelo meu trabalho de CLT, mas outros empreendimentos. E tô diversificando. E se eu posso dar um conselho,
Não que eu seja o mais sábio, mas se eu posso dar um conselho, é importante você diversificar. Diversifique. Se você você é proficiente em alguma habilidade, em alguma área, eu acho que eu posso dizer que eu sou designer gráfico, eu acho. Que eu tenho um curso, então eu ainda uso essas habilidades. Posso dizer que eu tenho uma profissão, mas ainda assim eu, eu, eu não estou em uma agência. Meu trabalho, minha renda é volátil nisso. Mas assim, se você tem alguma profissão, é proficiente em alguma coisa, também aprenda a fazer outras coisas. Ou pelo menos ingresse de alguma maneira em algum mercado em paralelo com a sua profissão. Né? No caso, você está trabalhando ali, sei lá, você é marceneiro, você está trabalhando de marcenaria, você investe em alguma outra área que, sei lá, que você tem algum interesse, mas pode ser que você não domine, mas você tem algum interesse, você começa a investir naquela área, sabe? Esse tipo de coisa. Que ainda mais que no Brasil é uma bosta. É uma bosta. Você tem que mudar muita coisa, você tem que trabalhar em muita coisa, você tem que abrir muitos caminhos para se ganhar dinheiro e para se viver decentemente, que você não vai conseguir ficar tranquilo ganhando um salário mínimo, cara. Não tem como. Você não vai conseguir ficar tranquilo sobrevivendo com R$ 2.000. Existem pessoas que mesmo ganhando o que eu ganho hoje, que é quase R$ 3.000, essas pessoas elas não conseguem sobreviver porque elas têm pessoas dependendo dela. Elas têm filhos, ou sei lá, elas estão tendo que pagar remédios ou coisas assim, tratamento de alguma pessoa, sei lá, elas não têm gastos, elas têm gastos que extrapolam o salário delas, então elas estão sempre fodidas, de todo jeito. Não que o padrão de vida dela seja muito alto, é que os gastos que ela precisa ter está consumindo tudo. Então você precisa ter outras fontes, você precisa ter outros investimentos, outras profissões, se possível, para não ficar refém. Eu sei lá se faz sentido isso, cara. Na minha cabeça tudo isso faz sentido. Mas eu acho que é isso. O ponto principal aqui dessa conversa era esse, basicamente. É que as pessoas ignoram toda essa correria que você tem que fazer. Porque, assim, até quando a pessoa... Eu já vi pessoa falando de um médico que ganha muito dinheiro, neurocirurgiões, os caralho, ganham muito dinheiro, apesar de eles serem burros financeiramente também, porque eles cometem muita burrada e não tem gestão financeira nenhuma. Pessoa falando que só virou médico porque papai e mamãe bancaram a faculdade. E essa pessoa que eu conhecia, cara, que virou médico, ele não tinha pai para bancarem a faculdade dele. Não tinha. Teve que ir atrás. Ele teve que ir atrás, correr. E aí as pessoas ignoram toda a correria que ele fez, sei lá, não sei, 8 anos? Eu não sei quanto tempo leva a faculdade de medicina, mas vamos dizer que pelo menos esses, sei lá, eu vou chutar 8 anos, contando com residência. Teve que estudar vários anos num curso extremamente difícil e ainda teve que fazer residência por mais uns anos pra chegar filho da puta e falar que o papai bancou a faculdade. Caralho, mesmo que eles bancassem, o cara ficou estudando, cara, teve que tirar a nota alta, cara, o cara teve que passar nos bagulhos. Ele teve que fazer. Sei lá, ou talvez eu esteja louco também. Não sei. Mas, por mais... isso também é outra coisa, né? As pessoas acham que só porque o cara tem dinheiro, significa que ele é só, sei lá, é só um cara que tem dinheiro, que não tem inteligência nenhuma. Aí você pensa assim,
Ele pode ser um cabeça de vento em muitas coisas, mas ninguém se mantém rico com dinheiro se não tiver um mínimo de competência. Ninguém. Teve várias pessoas que ficaram ricas e quebraram, faliram. Por quê? Porque não tem a inteligência e nem competência para se manter. Por que você acha que o padrão das pessoas que ganham na Mega Sena, ganham nessas loterias, essas coisas, o padrão é eles perderem tudo? Gestão e consciência financeira. Competência. Às vezes eles vão tentar empreender em alguma coisa e eles não têm a competência e o conhecimento necessário e quebram. Às vezes eles torram toda a grana com vários itens de luxo, várias coisas, e aí eles quebram, porque não tem como manter. O cara vai lá e compra uma Ferrari, e ele não tem como manter uma Ferrari, porque não tem dinheiro entrando. O dinheiro dele, ou ele largou o trabalho, o dinheiro dele é ainda o salário básico lá. Então, porra, inteligência, cara, inteligência. Mas é isso aí. Acho que, eu não sei qual que vai ser o nome desse programa aqui, cara, mas foi assim um papo mais sério pra ver se, pra tentar, porque não que eu seja o cara mais inteligente nesse assunto, mas é pra tentar guiar um pouquinho uma pessoa que talvez esteja se perguntando se ela precisa mesmo ter toda essa disciplina, se ela precisa mesmo buscar, se está pensando em abandonar a rotina de aprendizado e estudos para a área que gostaria de trabalhar, ou se ela está receosa em largar, em sair do bairro onde ela mora por conta dos amigos ou dos familiares que estão perto. Cara, vai construir sua vida. Vai construir sua vida. Nenhum deles vai construir a vida que você quer. Nenhum deles vai construir nada para você. Nenhum deles. Nenhum deles. Tá? Seus pais, provavelmente, se você mora numa periferia, num bairro fudido, e eles estavam lutando para manter as contas, por mais que você não tenha passado fome, como eu não passei, por exemplo, os meus pais já não tiveram consciência financeira para ficar bem de vida. Não tiveram nada. Eles não tiveram nem preparação para, não estavam nem preparados para ser pais. E é isso. Então, eu tive que passar por isso. Eu não passei fome, nunca passei fome, nunca deixaram isso acontecer, mas eu não tive luxo nenhum. Eu não tive luxo. E uma coisa que eu pensei quando eu saí da minha vila lá, da casa dos meus pais, foi: eu preciso construir a minha vida. Eu preciso construir minha vida, e a minha vida não está aqui. Porque onde eu estou, que era um bairro muito afastado da capital, está me impedindo de ter acesso a oportunidades que são mais acima, mais perto da capital. Então, eu tenho que fazer isso. Eu tenho que sair. Foi o que eu fiz. E muita coisa também eu conquistei depois que eu fiz isso. Muita coisa. Porque quando você está sozinho, quando você está morando sozinho, quando você não tem mais nenhum refúgio, porque antes, se eu ficasse desempregado, se eu tivesse problemas financeiros, eu tinha meu pai e meu irmão ali do lado, segurando as pontas. Quando você está sozinho, ou você vai para cima, ou você morre de fome. E agora eu conquistei bastante coisa, e atualmente agora estou, com a minha mulher agora aqui em casa, então estamos aí. Foram várias conquistas diferentes, e pensando em conquistar mais coisas. Só que agora eu não estou trabalhando apenas para mim. Estou trabalhando para gente, para duas pessoas. E também é uma coisa que vai te motivar. Se você quiser uma motivação para fazer as coisas, cara, você saindo
saindo de casa, você tem a maior motivação, que é não morrer de fome. Então você vai aceitar trabalhos que você talvez não aceitasse se você tivesse seu porto seguro. Você não vai aceitar. Você vai aceitar esses trabalhos porque você precisa. Mas você vai ter em mente, se você provavelmente vai precisar aceitar trabalhos assim, mas tenha em mente sempre que é apenas uma escada. É apenas um degrau que você vai passar e no futuro você não precisa morrer nesse trabalho. No futuro você vai conseguir coisa melhor. Você tem que ter administração de tempo também para entender se você consegue intercalar com estudos de uma nova área ou coisas assim, ou se você consegue intercalar 2 trabalhos para já ir trocando de área enquanto você está na outra ali, ou se você quiser manter por um tempo lá, juntar uma grana, pegar o seguro-desemprego e dedicar depois todos os 6 meses do seguro-desemprego para estudar no novo mercado que você vai entrar, sei lá, qualquer coisa assim. E, cara, você tem isso, você vai ter essa liberdade. Ou, cara, ou você, sei lá, se você tiver um filho, cara, essa é a sua motivação. Você vai ter que construir um futuro para o seu filho. Essa é a motivação. Não tem motivação nenhuma maior no mundo do que essa. Não tem. Se você tem um mínimo de decência, você vai querer que seu filho tenha o melhor que você pode dar. E se o melhor que você pode dar ele é você se matando para pagar contas e não conseguindo quase que manter o seu filho bem e saudável, cara, tem alguma coisa errada, tem problemas aí. É foda, mas a maioria das pessoas, 99% das pessoas têm filhos sem condições financeiras para ter. Então, sei lá, mas o que mantém elas? Mantém essa questão. Elas têm que dar o melhor para o filho. Então, se faltar para elas, não tem problema, contanto que não falte para a criança. E se você não tem um filho, é melhor ainda, porque aí você tem total liberdade para arriscar, errar, aprender e arriscar de novo. Você tem total liberdade para isso. Você não vai ter todas as coisas que envolvem ter um filho, todos os gastos que você tem para manter um filho, você não vai ter isso. Você vai ter o seu gasto para se manter. Porque quando você tem um filho, você tem 2 gastos, às vezes 3, né? Que às vezes é a mulher também, ou o marido, sei lá, se você é mulher. Você tem os 3 gastos: o seu, o do parceiro e o da criança. Então você está triplicado, você precisa ganhar dinheiro. Agora, quando você só tem você, quando o gasto é apenas o seu, a sua manutenção, cara, é muito mais fácil. Tanto é que quando eu morava sozinho, quando eu não tinha casado, né? Eu trabalhava no barzinho lá e eu ganhava um salário legal. Eu pagava um aluguel bem baixo, onde eu morava, porque era só eu. Eu só precisava de um cantinho ali, tudo certo, algumas coisinhas, e estava tudo certo. Então eu consegui juntar dinheiro morando sozinho. Eu consegui ficar tranquilo. Eu tive tempo para fazer algumas coisas. E é isso, entendeu? Você consegue, tem baixa manutenção você morar sozinho, cara. Tem baixa manutenção. Mas, sei lá, cada um sabe de si, né? Eu tento, sempre que alguém pergunta meu conselho sincero sobre essas coisas, eu falo exatamente isso. Não ache que você vai conseguir coisas melhores fazendo arroz com feijão no seu trabalho. Não ache que você vai conseguir, que vai cair do céu uma vida melhor se você não está pronto para isso.
Se você estiver preparado, se você tiver consciência e estiver preparado, você vai conseguir. Porque eu não acredito em sorte. Eu acho que a sorte é a junção da oportunidade com a pessoa preparada. Eu acho que é isso. Então, esteja preparado para quando a oportunidade surgir. É isso. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me ouvir até aqui. Está ficando meio tarde. Eu tenho que subir esse vídeo, né? E é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Obrigado por me ouvir. Deixe seu comentário aí, deixe o like, se inscreve. E sei lá. Talvez eu esteja louco. Talvez não. Não sei. Mas eu acho que o futuro é bom. A vida é boa. O futuro é bom. O futuro vai dar bom. Esteja confiante, acredite. Faça coisas. Você acredita naquilo? Faça. Vai para cima. Não desiste na primeira. Vai para cima. Adquira conhecimento, porque talvez você adquira conhecimento também que você vai entender que esse lugar que você está tentando chegar não vai ser por esse caminho. Ou talvez você nunca vá conseguir. Depende. Você tem que ter conhecimento para isso. Então vá atrás do conhecimento. E é isso. Boa sorte. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Valeu. Falou. E eu fui.